E aí, tudo bom? Após vencer os Jogos Vorazes, Katniss reluta em se tornar um símbolo de revolução, enquanto precisa enfrentar um dos maiores desafios da sua vida até agora. Vai comentando o que você faria para derrotar os jogos e relembre comigo como Katniss fez isso por conta própria no segundo e incrível filme da franquia Jogos Vorazes chamado Em Chamas. 6 meses após vencer os Jogos Vorazes, Katniss desenvolveu traumas, mas precisa seguir em frente, pois a turnê da vitória através dos distritos está se aproximando. E também tem que lidar com Gale Hawthorne, que tem dificuldades de entender que ela se envolveu com Peeta por puro marketing. Só que eles sabem que tá todo mundo de olho neles, então eles se encontram escondidos. Agora ela mora na aldeia dos vitoriosos ao lado de Haymitch, e o seu relacionamento com Peeta está frio e uma merda igual antes. No dia da turnê, o presidente Snow vai procurá-la e alerta que a atitude dela no final dos jogos anteriores inspirou rebeliões nos distritos, então ele ameaça destruir o Distrito 12 se aquilo não for contido, e quer que Katniss convença ele e o país de que o que ela sente por Peeta é real. Então eles começam a fingir pra todo canto. A turnê da vitória se inicia e ela consiste numa viagem de 12 dias através dos distritos, finalizando na capital. Então Peeta decide levantar a bandeira branca e deixar o passado pra trás com Katniss. Assim ficam amigos e conseguem fingir com maior naturalidade. E é interessante que no túnel a Katniss vê o símbolo do seu broche de tordo pintado nas paredes, e isso chama sua atenção. A primeira parada é o Distrito 11 e os pacificadores estão em peso ali, e é difícil para Katniss estar ali, pois é obrigada a olhar para a família de Rue, sua aliada nos jogos, e também de Thresh, o cara que poupou sua vida nos jogos anteriores. Depois que Katniss e Peeta expressam seus sentimentos pessoais sobre os tributos, um senhor assobia a música de Katniss e Rue e faz aquela saudação de 3 dedos, fazendo todos seguirem o exemplo por causa da tristeza coletiva que tá todo mundo sentindo ali. Mas as forças armadas intervêm e finalizam aquele homem na frente de todo mundo, tirando Katniss e Peeta à força dali. Katniss quer que tudo aquilo acabe logo e fala aos companheiros sobre a ameaça de Snow, mas Haymitch fala que aquilo nunca vai ter fim, afinal agora eles são mentores, e todo ano serão lembrados de tudo e precisarão fingir para sempre. Então, buscando evitar problemas, passam pelos outros distritos e fingem não se importar com as manifestações, que estão aumentando, e o presidente sabe daquilo tudo, inclusive sua própria neta já está usando um penteado igual ao de Katniss. Katniss quer convencer o presidente a todo custo para poder ficar tranquila na vida dela, então propõe um casamento público entre ela e Peeta, que é realizado e celebrado na capital. Aliás, eles discretamente se revoltam, pois notam que ali pessoas vomitam para poder comer mais, enquanto que no distrito deles eles passavam fome. Na festa, Katniss conhece Plutarch Heavensbee, o novo idealizador dos jogos após a morte de Seneca, e ele foi voluntário para aquela nova edição visando trazer algum significado aos jogos, o que faz Katniss se sentir meio intimidada. O presidente chega, mas após um discurso de recepção mostra que ainda não acredita naquela encenação não. E o fato interessante sobre essa cena é o sangue que sai da boca dele enquanto ele tá bebendo, mas isso é explicado nos filmes posteriores. À noite, Katniss vê cenas das rebeliões e o presidente não tá gostando daquilo, pois ela está sendo vista como uma líder e trazendo esperança ao povo. Então ele quer finalizá-la a todo custo, mas Plutarch sugere o plano de tentar manchar a imagem dela e destruí-la como símbolo da revolução. Voltam ao Distrito 12 e Katniss avisa Gale sobre a ameaça do presidente de finalizar as suas famílias, mas não dá tempo de nada, pois novos pacificadores chegam ao Distrito 12 e assumem o comando, agindo de maneira autoritária, queimando casas e lojas, procurando indícios de aliança com Katniss. Gale tenta impedir uma senhora de apanhar, mas é punido na frente de todos pelo pacificador-chefe Romulus Thread. Katniss e Haymitch intervêm, e assim eles se tornam defensores ainda mais fortes da rebelião. Gale recebe cuidados da irmã de Katniss, Prim, que leva jeito pra medicina, e confessa à irmã que depois que ela ganhou os jogos, as coisas começaram a mudar e que agora ela sente esperança. Enquanto isso, Snow vê aquela afronta na televisão, mas a transmissão foi cortada segundos antes de Katniss ser agredida. Ele sabe que se os vencedores interferirem daquele jeito, outros vencedores podem interferir e influenciar também em outros distritos, e que se Katniss não seguir as suas regras, ele precisará se livrar dela de outros meios. Então ele e Plutarch têm uma ideia bem traiçoeira. O presidente Snow anuncia o 75º Jogos Vorazes, onde comemorarão o massacre quaternário, um jogo diferenciado que acontece a cada 25 anos, e quer dar a entender que nem o mais forte dos sobreviventes pode desafiar a capital. Só que a regra do jogo vai mudar um pouquinho dessa vez. Dessa vez, os tributos serão sorteados dentre os grupos vencedores. E como Katniss é a única mulher sobrevivente do Distrito 12, ela sabe que deu ruim pra ela. Prevendo o pior, pede para Haymitch fazer de tudo para
Peeta ganhar os jogos, ou até mesmo se voluntariar no lugar dele caso ele seja escolhido. Até porque só existem os dois ali como vencedores homens do Distrito 12. Durante o sorteio, F. Trinket se mostra abalada e tira o nome de Katniss, já que é o único nome que tem. Mas para o azar deles, Haymitch é sorteado e Peeta imediatamente se oferece como tributo. O povo levanta as mãos e os tributos também, mas o pacificador os tira dali à força, sem dar a oportunidade de se despedirem das suas famílias. Chegam à capital e os preparos se iniciam. Antes do desfile, Katniss conhece Finnick Odair, um bonitão do Distrito 4, mas depois saberemos mais sobre ele, pois o desfile se inicia e os dois não acenam. Mas eles unem as mãos como sinal de aliança e, é claro, queimam também para impressionar a plateia e intimidar o presidente. Vão para o quarto e no elevador conhecem Johanna Mason, do Distrito 7. E ela é peculiar e começa a se despir na frente deles, icônica demais, e não tem como não gostar dela. Ah, que nojo! Eles são forçados a treinar e começam a analisar os tributos para conseguir aliados, mas o talento deles faz com que eles sejam procurados pelos demais. Embora, claro, alguns sejam velhos e fracos ou até mesmo inadequados. Mas mesmo assim, Katniss gosta de Beat e Wires, conhecidos como Faísca e Pancada, e também de Megs, uma senhorinha do Distrito 4 que se ofereceu no lugar de Annie. Ela curtiu eles porque eles possuem boas habilidades de sobrevivência e podem ser úteis na arena. Aliás, agora existe um campo de força que protege os patrocinadores, para evitar que alguma louca desvairada lance flechas neles, né? Na apresentação individual, Peeta cria um desenho de Rue e Katniss, emocionada e revoltada, cria um boneco enforcado de Seneca Crane, o organizador dos jogos anteriores. Bom, ela deu o recado dela e é afrontosa demais, né? A gente gosta. As entrevistas se iniciam de maneira melancólica, pois aquele jogo seria a despedida de vencedores que o público gosta, mas a galera entretém e puxa saco como pode. Beat fala que o jogo foi criado por homens, então também pode ser desfeito. Finnick manda mensagem para sua amada Annie e Johanna taca bosta no ventilador e manda todo mundo pra casa do caralho. Katniss entra com um vestido de noiva deslumbrante criado por Cinna, afinal aquilo era o que o Snow queria, né? E mente pra todo mundo que ela usaria aquele vestido no casamento, que não iria mais acontecer. Todo mundo se comove, mas ela surpreende novamente, queimando o vestido e assumindo a forma de um tordo, que se tornou um símbolo de protesto silencioso contra a capital. Cinna é seu estilista e é ovacionado pela sua criação, mas o presidente não gosta daquilo. Peeta entra e durante a sua entrevista mente que Katniss está grávida, o que revolta a população e a audiência, que pede para cancelarem os Jogos Vorazes. Aproveitando o caos, todos os tributos dão as mãos em sinal de união e César encerra a entrevista. Mas isso não serviu de nada, pois os jogos vão continuar de qualquer jeito, então F. Trinket e Haymitch se despedem de Katniss e Peeta, e ela ganha um bracelete dourado de presente. Na verdade, essa cena é bem triste, porque ninguém ali sabe o que esperar a partir de agora. No dia do jogo, após o rastreador ser inserido em seu braço, Katniss se despede de Cinna, mas enquanto ela sobe para a arena, o pacificador-chefe invade o local e espanca Cinna até a morte bem na frente dela. Claro, como uma punição por sua polêmica criação, e Katniss não pode fazer nada para impedir aquilo. Ela entra na arena desestabilizada e é uma floresta tropical dividida em 12 partes, com um lago central e uma ilha no meio contendo a cornucópia, que é onde ela precisa chegar para pegar os seus mantimentos e os itens de sobrevivência. O jogo se inicia daquela maneira caótica que conhecemos, com todos correndo em direção às suas armas, e muitos tributos são finalizados ali, mas Katniss e Peeta sobrevivem e ela não abate ninguém, para a tristeza de Snow. As primeiras alianças se formam e Finnick Odair e Megs, ambos do Distrito 4, se mostram bons aliados. Eles descobrem que a arena é uma cúpula protegida por um campo de força e Peeta quase vai de arrasta pra cima tentando cortar a relva, mas Finnick o salva, o que faz Katniss confiar naquela galera. À noite, após o anúncio de 8 tributos finalizados, os patrocinadores enviam um furador para eles encontrarem água, já que está quente demais. Eles ouvem então 12 batidas seguidas de vários raios caindo sobre uma árvore, mas ninguém entende nada por enquanto por ali. Katniss cai no sono e sem querer acorda justamente quando uma fumaça venenosa aparece. Eles fogem como podem, mas aos poucos vão se ferindo e se queimando, e Meg se sacrifica para permitir que os outros escapem. Conseguem se salvar por causa de uma espécie de parede invisível que impede a fumaça de ir adiante, e descobrem também que a água tira o efeito da queimadura, mas os queridos não têm paz um minuto, pois mandris aparecem e os perseguem
perseguem e quase acabam com eles ali mesmo. Mas durante a fuga, Morfinácea do Distrito 6 surge e se sacrifica por Peeta. Só que ela não resiste aos ferimentos e morre na praia, onde os macacos não atacam. Uma nave chega e recolhe o seu corpo, fazendo Katniss e Peeta se questionarem o que levaria alguém a se sacrificar por eles. Pescam e se alimentam, e uma curiosidade é que nessa cena eles estavam comendo peixe cru de verdade, e quase morrem no coração, porque eles veem uma onda gigante devastando e finalizando o outro tributo do outro lado da arena. São recebidos por Beat e Wiress do Distrito 13 e Joanna do Distrito 7, que estão cobertos de sangue de uma chuva que caiu do outro lado da arena, e Joanna dá a entender que salvou os dois para entregá-los a Katniss, e ela fica sem entender nada de novo. Wiress descobre que a arena é um relógio dividido em 12 seções, onde cada hora traz um ataque diferente, e finalmente conseguem traçar uma estratégia, só que são emboscados por outros tributos, causando mortes em ambas as equipes, incluindo Wiress. Plutarch percebe que eles decifraram o enigma da arena e gira a cornucópia, confundindo os sentidos de todo mundo e as orientações também, mas ao saírem de lá, caem em outra seção onde pássaros geneticamente modificados começam a gritar com vozes de pessoas que eles amam, atordoando tanto Katniss quanto Finnick, que ouviam a voz de Prim, a irmã dela, e de Annie, a namorada dele. Após se reagruparem, Beat propõe reeletrocutar os carreiristas restantes do Distrito 2, conectando um fio na árvore que é atingida por aquele raio 2 vezes por dia. Peeta e Katniss sabem que a aliança vai até certo ponto e que logo deveriam agir e não confiar 100% naquela galera ali. Eles se beijam como um sinal de despedida um do outro, enquanto Snow e Plutarch observam a situação, acreditando que estão tendo êxito no plano. Afinal, logo Katniss teria que finalizar alguém conhecido e isso acabaria com a imagem dela. Beat prende o arame na árvore e Katniss e Joanna levam a outra ponta de volta à praia, mas o fio se rompe, cortado por Brutus e Enobaria do Distrito 2, que estão prontos para finalizar Katniss. Porém, Joanna subitamente ataca Katniss e remove o seu rastreador e mancha o seu pescoço com sangue, dando a entender que ela morreu e assim ninguém vai atrás dela, e parte atrás dos outros tributos. Depois de se recuperar o suficiente e não entender nada do que tá rolando, Katniss busca por Peeta e descobre que todo mundo ali sumiu e que Beat está inconsciente, pois tentou perfurar o campo de força com uma lança. Finnick chega na área e Katniss ameaça atirar nele, pois não sabe mais em quem confiar, enquanto Snow torce para que aquilo realmente aconteça. Mas Finnick a lembra de quem é o verdadeiro inimigo, então Katniss entende tudo ao redor dela e inclusive o plano de Beat. As nuvens começam a girar e o raio começa a se formar, então ela prende o fio restante a uma flecha e a atira no campo de força no exato momento em que os raios caem sobre a árvore, causando um curto-circuito imenso que causa uma pane geral na arena e na central de comando. Snow entra na sala dos jogos exigindo respostas, mas descobre que o jogo saiu do ar e que Plutarch Heavensbee também desapareceu. Devido ao impacto da explosão elétrica, Katniss está quase inconsciente e testemunha a arena começando a desmoronar ao redor dela. Mas no seu último respiro ela vê uma aeronave entrando e recolhendo o seu corpo, e logo em seguida ela desmaia. Katniss acorda na aeronave ao lado de Beat, e ao entrar na cabine encontra Haymitch, Finnick e Plutarch, que se revela um aliado e um rebelde que traiu o presidente Snow debaixo dos olhos dele. Eles contam a ela que estão indo ao Distrito 13, que foi destruído pelo governo no passado, e que Peeta e Joanna foram infelizmente levados pela capital. E ao saber disso, Katniss tenta atacar Haymitch, pois ele não cumpriu a promessa de proteger Peeta, então eles a topam. Ela acorda momentos depois com Gale ao seu lado, que avisa que a sua mãe e a sua irmã estão bem, mas que após os jogos, o Distrito 12 foi infelizmente bombardeado e destruído pelo governo. E a partir de agora, a revolução se inicia. E aí, gente, que história, né? Meu Deus do céu, comenta aí o que você achou e não esquece de se inscrever e de também conferir os outros resumos daqui da Central. Tchau, vejo você no próximo vídeo.